Você já se sentiu perdida, deixando as suas emoções controlarem as suas decisões? No vídeo de hoje, vamos aprender, através da passagem de Lucas 24, em como agir baseado naquilo que está escrito e não naquilo que sentimos. Essa mensagem é para você, mulher cristã, que deseja viver na presença de Deus e tomar as melhores decisões para a sua vida emocional, sentimental e espiritual. Fique até o final e descubra como Jesus nos guia de volta para o centro da vontade de Deus. O contexto histórico que se encontra essa passagem de Lucas capítulo 24, ela remete à história de que Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado. As mulheres foram até o túmulo para poder ver, né, o corpo ali de Jesus, e quando elas chegaram lá, elas se depararam com ele não estando lá. Jesus já tinha sido ressuscitado, e aí um anjo apareceu para elas explicando, né, que Jesus não estava mais ali, que elas não deveriam mais procurar Jesus ali porque ele já havia ressuscitado. Então essas mulheres, como Maria e outras, foram correndo até os discípulos para poder contar. Gente, ele não tá mais lá, ele já ressuscitou. Só que eles não acreditaram. E aí um deles até foi lá no túmulo para poder ver. Encontraram tudo, exatamente tudo como elas tinham falado, só que não encontraram Jesus lá. E aí ficaram nessa tristeza, nesse misto de sentimentos ali e emoções com o ocorrido, porque pensa bem, se coloca no lugar dos discípulos, né, dentro da história ali dos discípulos. Imagina, você está vivendo sua vida normal, do nada, pá, aparece uma pessoa e começa a te fazer experienciar coisas extraordinárias. Você começa a sentir o seu coração queimar, você começa a perceber que algo totalmente diferente agora na sua vida desde que aquela pessoa apareceu. No caso, essa pessoa, da analogia é Jesus. E aí, você, como no lugar dos discípulos, pode começar a pensar: nossa, minha vida estava muito bem com ele aqui, mas caramba, eu achava que ele era o Salvador de Israel. Eu achava que ele ia mudar toda e qualquer situação. Eu achava que ele estava vindo para cumprir as escrituras, mas não. Ele foi morto. Mataram o mestre. Imagina a dor que aqueles discípulos não estavam sentindo, porque achava que Jesus não estava mais com eles. Achava que realmente Jesus havia morrido. Então, Jesus encontraram dois desses discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, que era um povoado a aproximadamente uns 10 quilômetros de distância. E aí, continue imaginando a cena, né? Como se você e mais uma amiga tivessem tristes, indo caminhar para espairecer a mente, conversando sobre um ocorrido que aconteceu ali naqueles dias. E conversando, discutindo entre eles, isso tá lá no versículo 15, e aí eles estavam lá conversando, discutindo o que estava acontecendo, e aí, de repente, Jesus aparece. Só que nessa vez que Jesus aparece, ele não permite com que os discípulos enxerguem que é ele. Então apareceu uma pessoa lá, né, como se fosse uma qualquer pessoa aparecendo. E isso na visão dos discípulos. Só que veja bem, era Jesus. E aí Jesus pergunta: o que que vocês estão conversando? Falando, o que está acontecendo? E aí os discípulos, né, um deles era Cleopas, e vira para Jesus e fala: você não está sabendo o que está acontecendo? Todo Israel já sabe, todo Jerusalém, todo mundo daqui já sabe o que está acontecendo, você não sabe. E aí ele começa a contar. Então, para essa suposta pessoa, que é Jesus, tá lá, ele começa a contar o que aconteceu. Aí, veja bem, isso tá lá no versículo 29. E Jesus pergunta então para Cleopas: que coisas essas que aconteceram? E aí, Cleopas responde: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Só que hoje é o terceiro dia e ele realmente não está nem mais lá. O corpo dele já até sumiu, né? Em outras palavras. Então, Jesus começa a observar eles falando. E aí Jesus pergunta para eles assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí então Jesus começou a explicar para eles as escrituras, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Jesus, com seu amor imensurável, mesmo quando os discípulos duvidaram da sua palavra, mesmo quando os discípulos não acreditavam mais nele, Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, começou a contar para eles as escrituras de tudo o que tinha que acontecer. Começou a contar para eles
toda a verdade que estava ali já escrita, para que eles pudessem entender. E aí, né, nisso, conversa vai, conversa vem, eles já estavam se aproximando lá de Emaús, que era para onde eles estavam indo. E aí Jesus começou a andar um pouquinho mais à frente, como se já tivesse, tipo, se despedindo deles, sabe? Se afastando deles, no caso. E aí os discípulos começaram a insistir, fica com a gente, já tá ficando de noite e tal. E aí, então, Jesus aceitou o convite e ficou com eles ali. Quando eles se sentaram à mesa, no local lá que eles ficaram, Jesus partiu o pão e deu graças. Nesse momento, Jesus permitiu com que os discípulos pudessem ter os seus olhos abertos espiritualmente, pudessem ver que era ele, o Cristo. E quando Jesus, ele partiu o pão, deu graças, permitiu com que os olhos dos discípulos fossem abertos espiritualmente, e eles então perceberam que era Jesus. Só que nesse momento Jesus desapareceu. Nisso, os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: vocês não sentiam seu coração queimar enquanto ele falava com a gente no caminho para cá? Neste exato momento, os discípulos se levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém para poder contar essas boas novas aos outros discípulos que ficaram lá. E eles foram rápido, correndo lá, muito rápido, para Jerusalém para poder levar essa boa notícia. Com essa passagem, a gente pode perceber que a nossa vida, ela não é muito diferente da vida dos discípulos. Perceba que a gente consegue aplicar nessa mensagem a nossa percepção de que quando as coisas estão ruins, quando as coisas dão errado, quando sai do nosso planejado, muitas vezes a gente não consegue perceber que Jesus está presente, mas ele sempre está presente. Em todo momento, em toda situação, Jesus está presente. Jesus está comigo, com você, em todo o tempo, seja no momento de vento forte ou no momento de paz e bonança. Ele se faz presente. Só que, como aconteceu com esses discípulos, muitas das vezes acontece com a gente também. Os discípulos não perceberam que era Jesus que estavam ali com ele, mas Jesus estava. O importante é Jesus estar. E se você está passando por alguma situação hoje e você não consegue perceber que Jesus está presente, saiba, ele está presente. Então, basta você convidá-lo para poder ficar mais um pouquinho com você, basta você chamar ele, basta você pedir para que ele possa ser revelado, que a presença dele possa ser revelada para que você possa sentir. E eu tenho certeza, ele vai se sentar à mesa com você, vai partir o pão e vai fazer com que você possa perceber a sua presença, assim como ele fez com os seus discípulos. Mas se atentem que os discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém, do local que eles não deveriam sair. Jerusalém, nessa mensagem, pode ser representada como o centro da vontade de Deus. Os discípulos estavam saindo do centro da vontade de Deus porque eles não estavam vendo Jesus lá. Quantas vezes a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas começam a ficar mais difíceis e a gente começa a não ver Jesus ali, mas não ver não quer dizer que ele não esteja, e a gente simplesmente decide sair da vontade de Deus. Essa mensagem é para que você possa saber que todas as coisas que você estiver passando, não importa se forem coisas difíceis ou coisas fáceis, não importa se forem situações catastróficas ou situações benéficas, Jesus sempre vai estar presente, ele sempre vai estar com você. Então, não saia de Jerusalém, permaneça lá. Mas, se por algum acaso você tiver saído de Jerusalém, ou seja, se você tiver saído do centro da vontade de Deus, você pode retornar, porque Jesus, ele é o verdadeiro pastor que larga as 99 e vai buscar uma ovelha. Mas e você? O que está hoje tomando a direção da sua vida? São as suas emoções ou a palavra de Deus? Te convido nesse momento a meditar na passagem de Jeremias, capítulo 17, dos versos 5 ao 10, que diz: Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade a sua força vital, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Esse homem será como uma árvore plantada junto às águas, e não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Ei você, mulher cristã, com base nessa palavra, eu te convido a sempre confiar no Senhor, porque mesmo em momentos de seca, Ele não vai te deixar ansiosa, vai fazer você dar muitos frutos e prosperar, mesmo em momentos de seca. Confia no Senhor, Jesus sempre está lá com você. O que está governando a sua vida hoje? São as suas emoções ou a palavra de Deus? Perceba que os discípulos já conheciam as Escrituras. Eles andavam com o Mestre. Mas mesmo assim, no momento em que eles achavam que Jesus não estava mais com eles, no momento em que eles decidiram sair de Jerusalém para ir para Emaús, eles deixaram que as suas emoções governassem o seu destino e não mais o que estava escrito.
Perceba que Jesus, com seu amor incondicional, mesmo quando os discípulos já deveriam ter passado dessa etapa de ser guiado pelas emoções, porque eles passaram em treinamento constante, diariamente, com o mestre. Mesmo assim, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento em que eles achavam que não tinha mais jeito, eles permitiram com que as emoções governassem, então, a sua trajetória de vida aqui na Terra, que no caso deles foi saindo de Jerusalém e indo para a cidade de Emaús, que significa sair do centro da vontade de Deus para poder caminhar no próprio destino, no seu próprio caminho. Você, mulher cristã, que está assistindo esse vídeo aqui, saiba que não importa o que aconteça, não permita com que as suas emoções guiem o seu destino. Permita com que a palavra de Deus te dê direcionamento para que todos os seus dias sejam dias de prosperidade e paz aqui na Terra. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Lembre-se, as suas emoções, elas são enganosas. As suas emoções podem te desviar do caminho se você não se atentar a seguir baseado no que está escrito. As suas emoções cabem a você, você mesmo, mulher que está me assistindo. As suas emoções cabem a você dominá-las. Cabe a você conhecê-las. Cabe a você discipliná-las. Caso contrário, ela que vai decidir o seu destino. Não se comporte como os discípulos. Não saia da presença de Deus porque está triste, porque algo ruim aparentemente ou de fato aconteceu. E você não saia da presença de Deus quando algo ruim acontecer. Saiba que Ele sempre vai estar lá, do seu lado, ainda que você não perceba. Assim como aconteceu com os discípulos, que caminharam no caminho de desvio do seu destino para outra cidade. Mesmo no momento que você, por um descuido, sair do caminho, Jesus vai estar lá com você, te ajudando a reconstruir todo o caminho que você deixou para trás, da qual você nunca deveria ter saído dele. Saiba que Jesus é o bom pastor, que deixa as 99 para ir atrás de uma só. Se você saiu dos caminhos do Senhor um dia, porque você se decepcionou com alguma coisa que aconteceu na sua vida, saiba que Jesus esteve e sempre estará com você. Não permita mais que as suas emoções te desviem do caminho. Seja você aquele que vai decidir a sua trajetória. Escolha o caminho de Cristo que te leva até a salvação. Tenha paz e prosperidade na sua vida e eu desejo o melhor da terra. Desejo que você tenha fé, paz e amor no seu coração. Lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 10, diz: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Lá no versículo 7 diz: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Mulher, sempre confie no Senhor. Mesmo em momentos de escassez, mesmo no momentos de dificuldades e tribulações, saiba que o Senhor estará lá sempre com você. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. É isso mesmo. Aquele que confia no Senhor, mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos de dificuldades, não deixará de dar frutos. E a passagem continua lá no versículo 9 que diz: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O Senhor deixa claro, nessa passagem de Jeremias 17, que ele é aquele que sonda o coração, e que o coração do homem é enganoso, só que o Senhor, ele tem o controle de tudo nas mãos. Se você confia nele, saiba que você estará em segurança e que nenhum mal pode te tocar, nada pode acontecer com você, a não ser que tenha um propósito segundo aquilo que o Senhor já destinou para a sua jornada. E lembre-se, quando alguma coisa estiver ruim, não temas, apenas confie no Senhor. Coloque a sua confiança nele. Não fique ansiosa, porque ainda em momentos de seca você dará muitos frutos. Essa é uma das verdades bíblicas a seu respeito como filha de Deus. No próximo vídeo eu falarei sobre a capacitação do alto, dando continuidade na passagem de Lucas 24, e vou te mostrar como usar a palavra de Deus como o seu escudo e espada.
E se essa mensagem falou o seu coração, escreva aqui nos comentários amém e compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Seja você uma missionária aqui na internet e ajude a outras pessoas a encontrar o amor e o cuidado de Jesus através dessa mensagem. E se você deseja receber mais vídeos como esse, que alinha a vida espiritual na vida emocional, me siga aqui para mais conteúdos como esse. Espero que o vídeo de hoje tenha te abençoado. E se você não está no caminho de Jerusalém, volte para lá. É certo que Jesus está com você.